Pegue sua Bíblia, abra no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. E versículo de número 22, a parte A e a parte B do versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, louvamos e glorificamos o teu santo nome diante da beleza da tua santidade. Pedimos o teu favor, Senhor. Nós já podemos sentir de uma forma muito quente a tua presença essa noite. Muito quente, Senhor, muito quente. Muito bom ter sentido o teu toque essa noite, Senhor, enquanto te adorávamos. Agora queremos, Senhor, que a tua palavra queime nossos corações, faça arder verdadeiramente, porque é disso que nós precisamos cada vez mais. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar. Diga glória a Deus e aplauda bem forte a Jesus. Amém? Eis aqui um texto, amados, um texto muito conhecido, onde nós falamos por diversas vezes, eu digo nós cristãos, amém? Falamos sobre Daniel na cova dos leões. Um acontecimento que nós podemos enxergar que foi apenas por inveja. Só por isso. Estando ali os presidentes do reino de Dario, estava ali os sátrapas e todos os demais, os governadores, os prefeitos, sabendo que o rei tinha proposto em seu coração colocar Daniel sobre todos eles, eles decidiram fazer uma reunião e descobrir um jeito de prejudicar a Daniel. E nós sabemos, queridos, que o jeito que eles acharam essa oportunidade foi um jeito muito ardiloso, muito perverso. Diz a palavra do Senhor que eles se reuniram e na intenção de prejudicarem a Daniel, eles propuseram para o rei um decreto, para que através desse decreto eles pudessem prejudicar Daniel. O decreto era o seguinte: que durante 30 dias todos do reino deveriam pedir tudo o que quisessem apenas ao rei Dario, e não poderiam pedir a nenhum outro Deus ou a nenhuma outra pessoa. E aí então o rei, naquele momento, com o seu ego afagado, com o seu orgulho inflado, ele acabou assinando e selando com o seu anel aquele decreto. E diz a palavra do Senhor que quando Daniel ficou sabendo disso, ele simplesmente entrou na sua casa, foi para o seu quarto, na parte de cima, onde tinha uma janela aberta, e ali, como ele já fazia todos os dias, ele fez uma vez mais, mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo que aquele que pedisse alguma coisa a algum Deus ou alguém seria lançado, que seria lançado na cova dos leões, ele não se importou com isso, e ele simplesmente foi orar ao Senhor. Aqueles homens já tinham preparado todo o laço, deixaram olheiros ou espiões, pessoas más, influenciadas e corrompidas por eles, para que estivessem acusando Daniel. Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Eles sabiam disso, e eles disseram: a única forma de nós encontrarmos alguma coisa para acusarmos a Daniel tem que ser na lei do Deus dele. A única forma de prejudicarmos a Daniel é se for pela lei do Deus dele. Caso contrário, não tem como. Sabe o que eles estavam dizendo? Daniel é um homem íntegro.
Daniel é um homem correto, ele não faz coisas erradas, ele não faz falcatruas. As atitudes de Daniel são verdadeiramente exemplares, era o que eles estavam dizendo. Eram toda essa artimanha, e como eu já disse, Daniel se prostra para orar e falar com Deus. Aqueles homens, eles vão até o rei e diz: olha, rei, lembra do decreto? Lembra daquilo que foi estabelecido, rei? E o rei disse: sim, eu lembro. Então, nós encontramos aquele judeu, um daqueles que é exilado, um tal de Daniel. O rei já sabia quem era Daniel, sabia que Daniel era muito especial. Afinal de contas, ele já tinha passado por alguns governos reais. E agora Dario tinha a oportunidade de ter um homem correto ao seu lado, de ter um homem íntegro, justo ao seu lado. Mas de todas as formas nós observamos a artimanha do inimigo. E aí então o rei diz: realmente não pode ser revogado. Mas diz a palavra do Senhor que o rei intentou no seu coração livrar a Daniel da cova dos leões. Ele tentou de todas as formas livrar Daniel, e não encontrando nenhuma saída, mandou chamar Daniel. Daniel foi lançado na cova. Mas só que aqueles homens não sabiam de algo muito importante. Eles não sabiam que Daniel era blindado pela presença de Deus. E o título da mensagem essa noite é exatamente esse: blindados pela presença de Deus. Mas Daniel, ele só conseguiu essa blindagem porque ele decidiu manter a sua comunhão, independente da dificuldade que se apresentou diante de seus olhos. Mas isso, Daniel, ele não começou naquele momento de dificuldade. Ele não começou a sua comunhão com Deus ali. Ele já tinha enfrentado outros momentos, ele já tinha passado por outras situações difíceis. E a postura de Daniel era a mesma. O comportamento de Daniel era o mesmo: fidelidade para com Deus, vida correta para com Deus. Ele tinha decidido no seu coração não se corromper. Ele tinha decidido no seu coração de forma alguma se assentar à mesa dos corruptos, nem fisicamente e principalmente espiritualmente. E este é o grande segredo para que possamos verdadeiramente ter uma vida de vitórias. Algumas pessoas, elas querem ter uma vida de vitória, uma vida de conquistas, elas querem avançar, mas não conseguem porque elas não querem também permanecer. Não é que elas não conseguem, elas simplesmente abrem mão, desistem muito fácil. Muito fácil. Elas simplesmente dizem: não tem como ser correto ou ser santo em um mundo corrompido, no meio de pessoas que estão adorando e se fortalecendo a cada dia mais em uma vida profana. Tem como? Tem como estar blindado? Tem. A atitude correta é estar sempre em comunhão com Deus. O coração de Daniel estava blindado, mas podemos observar, queridos, que não estava blindado apenas, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, não estava blindado apenas pela mão espiritual. Não estava blindado apenas para a proteção espiritual. Estava blindado também para a corrupção física, para a proteção do seu físico. Nós podemos encontrar o rei preocupado, o rei Dário preocupado verdadeiramente com Daniel. Ele gostava de Daniel, ele tinha um apreço por Daniel. E diz a palavra que ele ficou muito triste, queridos, muito triste,
quando ele ficou sabendo da situação. Mas os inimigos de Daniel, eles decidiram fazer uma festa, banquete, músicas, comida. O rei jejuou a noite toda. O rei perdeu o sono por Daniel. Jejuou por Daniel, mesmo antes ele tendo dito: olha, tomara que o teu Deus te livre, viu? O Deus a quem você é fiel, a quem você adora, o Deus com quem você caminha a todo momento, tomara que ele livre você da cova dos leões. E o interessante é que diz a palavra do Senhor que no outro dia, foi o texto que lemos, o trecho que lemos, no outro dia, pela manhã bem cedo, lá vai o rei. Daniel, porventura, o Deus a quem você adora pode livrar você? Porventura, o Deus a quem você busca livrou você? E de repente Daniel grita: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me guardou, ó rei. Naquele momento, queridos, eu imagino o desespero dos inimigos, que estavam com inveja de Daniel, só porque ele estaria assumindo um cargo que realmente ele merecia. Ele merecia estar sobre todos os outros. Primeiro, ele decidiu colocar o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, sobre todos os deuses. Ele decidiu não se prostrar diante de nenhum deles. Ele decidiu verdadeiramente ter um comportamento de demonstração de amor, não apenas declarando que ama, ou no caso, que amava o Deus de Israel. Ele decidiu demonstrar o seu amor por este Deus. Ele decidiu verdadeiramente, aleluias, ter uma vida de comunhão. Ele era um homem ocupadíssimo. Ocupadíssimo, queridos. Mas mesmo assim ele arranjava tempo para orar, para buscar, para adorar o Deus de Israel 3 vezes por dia. Amém? Olha que coisa linda. E na grande maioria das vezes, algumas pessoas querem viver o melhor de Deus, querem desfrutar das promessas, querem receber livramentos, mas não têm o mesmo comportamento. Mas essa noite, o Senhor quer que você entenda. Ele quer blindar você. Ele quer blindar a sua vida. Ele quer proteger você. Porque a intenção dos inimigos, entenda uma coisa, não era apenas tirar Daniel do cargo, era matar Daniel. Era verdadeiramente silenciar Daniel. Quem sabe dizer assim: olha, vamos envergonhar a Daniel, envergonhar o seu Deus, envergonhar quem ele busca. Será que o Deus dele vai poder livrá-lo? E a prova está aqui. Os leões tiveram que jejuar aquela noite. Sabe por quê? Porque Daniel estava blindado, totalmente protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Tem como um cristão viver da mesma forma? Tem. Vai ter lutas? Vai. Podemos observar, Daniel enfrentou diversas situações difíceis. Daniel passou por muitas e muitas acusações e perseguições e situações terríveis, mas Deus estava a todo momento com ele, porque ele decidiu andar com Deus, decidiu adorar a Deus, decidiu ser fiel a Deus, e ninguém tirava dele essa vida de comunhão. As lutas não são para nos tirar, queridos, do propósito de Deus, mas eu entendo que as lutas são para nos aproximar ainda mais de Deus.
são verdadeiramente para nós envergonharmos ao inimigo de nossas almas. Satanás e seus demônios que têm se levantado, queridos, às vezes usando alguém, assim como usaram os sátrapas, os presidentes, os governadores, aqueles que não aceitavam verdadeiramente a liderança de Daniel, que não aceitavam, não concordavam com a vida que ele vivia. Eu quero que você neste momento comece a se lembrar quantas e quantas pessoas que te cercam, que olham para você e dizem: ah, você é crente, o crentinho, já viu? Ah, lá vem um crentinho, só fala de Deus, não fala um palavrão, não conta uma piada suja, não vive na pegação, pega um hoje, o outro amanhã, não faz falcatruas dentro da empresa. Quem me entende, diga amém. Lá vem o crentinho. Olha, com esse aí você nem pode contar. Por quê? Porque ele é crente. Ele é crente. Então vamos armar alguma coisa para derrubá-lo. Vamos criar alguma situação para que ele ou ela desista. Eu quero que você entenda. É na perseverança que você vai alcançar a sua vitória. É na perseverança que o inimigo da sua alma, querido, vai ser envergonhado. É na perseverança que aqueles que são adeptos de Satanás serão verdadeiramente envergonhados e recuarão. É na perseverança que você vai conquistar a promessa que o Senhor te fez. Ah, eu vou ficar sentado esperando. Deus me fez a promessa, eu não preciso fazer mais nada. Precisa ser fiel, precisa ser santo, precisa ser compromissado, precisa ter comunhão, precisa ter intimidade, precisa viver um novo tempo a cada dia, todo dia diferente. Você precisa manter teu coração em chamas. Essa não é a obrigação do pastor. Essa não é a obrigação do teu pai, da tua mãe. Essa não é a obrigação de Deus. Essa é a sua obrigação. Manter o seu coração em chamas, apaixonado pelo Senhor, amando o Senhor cada vez mais. Essa é a sua obrigação. É a sua obrigação se desviar do mal. Lembra de Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Na época Deus disse que se desvia. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Esse negócio de que não pode com eles, junte-se a eles, é uma conversa fiada. É uma das armadilhas de Satanás para fazer as pessoas desistirem do plano perfeito de Deus. Não cai nessa, meu irmão. Deus não quer que você seja mais um no meio da multidão. Deus quer que você seja a diferença. Tem um adágio, se eu não me engano é japonês, chinês, é do povo aí da Ásia, que diz que o prego que se destaca é o que leva a martelada. Fazer o quê? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se não houver verdadeiramente um destaque, aonde aquele prego for colocado, ele não vai sustentar, porque a função do prego é essa. Essa é a função do prego. Ele é colocado em um determinado lugar para sustentar alguma coisa. E de repente você olha e diz: eu tenho feito tudo certo, eu tenho caminhado diante de Deus, eu tenho buscado a santidade. Mas olha a minha família como está. O meu pai e minha mãe vivem em pé de guerra. O marido e a esposa vivem debaixo de discussões, não conseguem se acertar. E Deus dizendo: permanece na fidelidade, permanece no compromisso, permanece no caminho, olha para frente. Eu sou um Deus fiel, que posso manifestar algo novo sobre a sua vida.
Nós temos que decidir sermos perseverantes. Esta não é a obrigação de Deus. Deus vai fazer aquilo que é impossível para nós fazermos. Aquilo que nós não conseguimos fazer é o que Deus vai fazer. O que nós podemos, queridos, jejuar, orar, ler a Bíblia, estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos, juntando as brasas para que o fogo permaneça aceso. Nós é que temos que fazer isso. Quando nos prostramos, buscamos ao Senhor, você pode ter certeza, somos fortalecidos, somos edificados, podemos viver um novo tempo. Preste bem atenção. Os homens, ou aqueles, os sátrapas, os governadores, os presidentes, os prefeitos, que se reuniram, presta atenção nisso, que se reuniram para destruir Daniel. Sabe por que eles fizeram isso? Porque Daniel não tinha as atitudes deles, não tinha os comportamentos deles, não estava na mesma rodinha que eles. Você não precisa ser mais um. Você não precisa se parecer com ninguém. Eu quero que você entenda esta noite. Deus escolheu você para ser a diferença. Deus escolheu você para ser a diferença. Mas a escolha vai ser sempre sua. Ser mais um no meio da multidão. Ou ser aquele que se destaca no meio da multidão. Não por causa das suas habilidades. Porque Daniel não se destacou por causa das habilidades dele. Ele só se destacou por causa da presença de Deus que ele carregava. Aonde ele chegava, tudo era diferente. Da mesma forma tem que ser na sua vida. No meio dos seus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua onde você mora, as pessoas têm que olhar para você e dizer: este é diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente, ele conversa diferente, ele tem um jeito diferente. O casamento deles é diferente. A família deles, diferente. O jeito que eles trabalham, diferente. Imagina o patrão chegar e dizer: olha, você é o melhor funcionário da empresa, parabéns. Você é o melhor aluno da escola, parabéns. Mas eu quero que você entenda, você vai sofrer perseguição por causa disso. Você vai passar por situações difíceis, mas você precisa permanecer, porque o Senhor vai blindar você, Ele vai proteger você, Ele vai esconder você debaixo das asas. Ele vai te dar paz em meio à guerra, Ele vai te dar descanso. A sombra do Senhor é para que você descanse. Salmo 91, lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso descansará. Então, em meio à luta, o Senhor vai guerrear por você enquanto você descansa. Não. Você não entendeu. Você não compreendeu ainda. Eu vou falar outra vez. Todas as vezes que o inimigo se levantar contra a sua vida, armando laços para destruir você, o seu único posicionamento é perseverança na santidade, no compromisso com Deus. E Deus lutará por você, blindará a sua vida, enquanto você vai descansar na presença dEle, através da perseverança, para que o nome dEle venha a ser glorificado e exaltado. Rabadaravassuribicomaragaço. Aleluia! A escolha é sua, querido. Desistir ou insistir? Desistir é sempre o mais fácil. Desistir do casamento, desistir da família, desistir da faculdade,
desistir do sonho, desistir da promessa. Isso é o mais fácil. Mas eu aprendi uma coisa ao longo dos anos: quem desiste nunca chega em lugar nenhum. Quem desiste não alcança. Ei, quem desiste não conquista. Quem sabe você está machucado, chorando e dizendo: ah, eu não aguento mais. Olha quantas lutas, olha o que eu já passei. Eu não fiz nada, eu não mereço. E Deus está dizendo: insista, persevera, continua, segue em frente. Algum tempo atrás eu ouvi uma história muito interessante. Eu li a história de um soldado que estava com seu capitão dentro de um carro. Enquanto o soldado dirigia, de repente à sua frente estava uma terrível tempestade. E ele não conseguia enxergar praticamente um palmo à frente do seu nariz. E ele falou para o capitão: capitão, o que eu faço? E o capitão disse: siga em frente. E o vento começou a soprar mais forte, o carro balançando. E ele: capitão, o que eu faço? E o capitão: segue em frente. Capitão, não é melhor eu parar o carro? Capitão, não é melhor encostar um pouco e esperar a tempestade passar, capitão? E o capitão disse: não, soldado, siga em frente, continue, não pare, soldado. E ele continuou dirigindo o carro. E de repente começaram a voar coisas, e muitas coisas na direção do carro. E aquela tempestade foi piorando. Agora praticamente um tufão. E ele preocupado: capitão, o que eu faço? O capitão diz: soldado, eu já falei para você, não pare, continue. E de repente foi diminuindo. E ele, quando chegou em um lugar onde tinha um sol brilhando, não tinha mais coisas voando, não tinha mais a tempestade à sua frente. O capitão disse para ele: soldado, pare o carro. Não, senhor, mas agora eu consigo enxergar muito bem. Soldado, pare o carro. Sim, senhor. Parou o carro. Desça do carro, soldado. Desceu do carro. Olhe para trás. Quando ele olhou para trás, ele pôde perceber que muitos estavam parados, sofrendo com a tormenta da tempestade, sofrendo verdadeiramente com a dificuldade que a tempestade apresentou a eles. Eles decidiram parar no meio dela. Eles não decidiram enfrentar como o capitão mandou o soldado fazer. Por isso eles passaram muito mais momentos de terror, muito mais momentos difíceis, porque eles decidiram parar. E o capitão olhou para o soldado: você entendeu, soldado, o que acabou de acontecer aqui? Se nós tivéssemos encostado o carro e parado naquele momento, nós estaríamos como eles, no meio da tempestade. A nossa situação teria pendurado. Nós estaríamos lá, angustiados, sem conseguir sair de lá. Nós não iríamos conseguir sair. E tinha coisas voando. Mas agora, soldado, olha aqui. Nós estamos em um lugar tranquilo. O sol está brilhando. Aí é suave. E é justamente isso que o Senhor quer que venhamos a entender. O que tem de pessoas, de cristãos, no meio das tempestades da vida, das dificuldades que Deus permitiu. Preste atenção nisso. Vontade permissiva é diferente de vontade perfeita. A palavra do Senhor diz, no livro de Jeremias, capítulo de número 11, versículo 29. Ou é 29:11? 29:11. Bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que desejais. Qual é o fim que você deseja? Eu sei que você quer paz, eu sei que você quer, querido, harmonia, eu sei que você quer tranquilidade, mas para que você tenha paz, enfrente a guerra. Para que você tenha paz, confia no Senhor. Para que você tenha paz, persevera, não para, continua, vai em frente. Deus é contigo, Deus é contigo, e você será blindado pela presença do Senhor dos Exércitos. Não pare, não pare. Quem sabe você diz: apóstolo Henrique, você não sabe das minhas dores, você não sabe o que eu tenho enfrentado, você não sabe quantas machucaduras eu tenho no meu corpo espiritual. Você não sabe por quantas traições eu passei, apóstolo. Você não sabe quantas e quantas vezes eu insisti, eu fui boa pessoa, eu estendi a mão, e aquele a quem eu levantei foi quem colocou o pé para mim cair. Tudo bem, querido. Tropeçou? Ralou o joelho? O Senhor tem um bálsamo de Gileade para te curar. Está triste? Corre para a presença do Senhor, porque diz a palavra de Deus, até a tristeza salta de alegria. Está abatido? Deixa o Senhor fortalecer você, deixa o Senhor edificar você, deixa o Senhor envergonhar os teus inimigos. Entenda uma coisa: os teus inimigos são Satanás e seus demônios, amém? Os teus inimigos não são as pessoas. Os teus inimigos, ei jovem, não são os teus pais, não são aqueles que querem te instruir num caminho melhor. Esses não são os seus inimigos. Os seus inimigos não são os teus patrões, os seus inimigos não são os seus professores, os seus inimigos não são os seus governantes, os seus inimigos são demônios. Daniel não viu esses homens como inimigos. Eles estavam vendo Daniel como inimigo. E Daniel só estava cumprindo o seu papel, fazendo a sua parte. Faça a sua parte, não desista. Ah não, porque toda vez que eu faço alguma coisa boa, alguém vem e me prejudica. Continue sendo bom. Não deixe as atitudes más das pessoas transformar você em uma pessoa má também. Não deixe o comportamento ruim delas contaminar você, mas permita que a presença de Deus em você, que a unção de Deus em você contagie a vida delas. Faça isso. Tenha esse comportamento, tenha esta atitude. Não se esqueça, a escolha é sempre sua. Não se acovarde, não baixe a guarda. Ei, sabe quando a sua guarda está de pé? Quando você está orando, porque você está blindado pelo Deus de Israel. Quais são os teus sonhos? São difíceis, mas não são impossíveis quando você coloca eles diante de Deus. Eles podem ser sonhos difíceis, mas não são impossíveis. Não tenho dinheiro, e daí? Não tenho faculdades, e daí? Não tenho sabedoria, e daí? Se você tem Deus, você vai encontrar tudo o que você precisa nele. Tudo. Ah, mas a minha história de vida. Ei, usa esta dor em teu favor. Usa essa decepção como combustível para que você cresça. É dolorido, não é?
É difícil, não é? Mas se você tiver essa atitude, se você tiver esse comportamento, a sua vida será extraordinária. O rei se compadeceu de Daniel. E o rei era homem, entenda isso. Um mero mortal, comedor de feijão. E ele jejuou por Daniel. Eu tenho certeza que aquele homem orou: oh Deus de Daniel, guarda a vida dele, proteja-o, zela por ele. Eu tenho certeza que Deus estava só do ladinho olhando, dizendo: até nos momentos difíceis que os meus filhos enfrentam, o meu nome é glorificado. Você já prestou atenção no que o rei disse? O rei Dário, ele declarou em todo o seu reino, aonde ele governava, presta atenção nisso, que todos deveriam reconhecer o Deus de Daniel como o único Deus verdadeiro. A morte bateu a minha porta, e daí? A morte também bateu a porta de Daniel, mas só que ele estava, diga, blindado. Não, você não disse nada. Diga, blindado. Isso mesmo, ele estava blindado. Ele estava protegido. E a morte entrou? Não. A morte não entrou. Não entrou. Mas o anjo, para proteger Daniel, entrou. E fechou a boca dos leões. Impediu que os leões devorassem a Daniel, destruíssem o seu corpo. Eu imagino Deus dizendo assim: não, eu me agrado muito de Daniel. Leões, por favor, não toque neles, tá? Nele. Mas sabe o que aconteceu depois? Diz a palavra que foi tirada a pedra, Daniel saiu. E aqueles que armaram, aqueles que prepararam a arapuca, aqueles que prepararam a armadilha para Daniel, foram lançados lá dentro. Mas eles não foram lançados sozinhos. Eles foram lançados com toda a sua família. Ah, meu pai! Com toda a sua família. Quem sabe o filho estava dizendo: papai, por que nós estamos entrando na cova dos leões? E de repente o pai: filho, o papai fez uma coisa errada. Se levantou contra quem não devia. Decidiu tocar em quem não devia. Ah, papai, e eu vou ter que morrer por causa disso? Mãe também? Tipo, nós vamos ter que pagar o preço por uma coisa que não fomos nós que fizemos. Aí sai Daniel ileso. E aqueles homens são lançados na cova. Diz a palavra do Senhor: antes que eles chegassem no final da cova, os leões já tinham esmigalhado os seus ossos. Os leões já tinham destruído a vida deles. Agora imagine aqueles homens vendo seus filhos sendo devorados, suas esposas sendo devoradas, vendo, quem sabe, o pai, a mãe, todo mundo junto. Mas eu quero que você entenda: aquele que se levanta contra um servo do Senhor, aquele que se levanta contra um escolhido, um eleito de Deus, pode se preparar para pagar o preço. Eu volto a te dizer: o teu inimigo é Satanás e seus demônios. Entenda, grave isso. Mas as pessoas que se levantam contra você, infelizmente, elas vão pagar um preço. Infelizmente ou felizmente, elas vão pagar um preço. Elas vão. Por quê? Porque Deus é justo. Lembra o que Daniel disse? Eu fui poupado porque Deus encontrou em mim. Quer dizer, não encontrou em mim culpa alguma, nem contra ele, nem contra o Senhor, ó rei.
Eu estou inocente, rei, não fiz nada de errado. Eu só estava buscando o meu Deus, como eu sempre fiz a minha vida toda, rei. O Deus dos meus pais. Eu só estava buscando, ó rei, o Deus desde a minha mocidade. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Para que quando chegar os dias maus, você não diga, não tenho neles contentamentos. Busque a Deus, se aproxime de Deus, caminhe com Deus, viva com Deus, seja cheio de Deus. Lutas você tem estando na igreja ou fora dela. Entenda isso. Dificuldades você encontra estando na igreja ou longe dela. Você sempre vai enfrentar situações difíceis. Só grava isso no teu coração. Mas o que você precisa é perseverar. O que você precisa é guardar a sua fé. O que você precisa é ter certeza de que Deus é contigo em todos os momentos. Lembra da chegada de Daniel na Babilônia? O rei Nabucodonosor, que era o rei da época, disse: olha, peguem aí os mais belos jovens, os mais doutos ou os mais inteligentes. Vamos ensiná-los a nossa língua, a nossa cultura. Vamos ensinar para eles, para que eles trabalhem para nós. Escuta essa. Aí o rei disse: olha, sirva a eles daquilo que eu como, daquilo que eu bebo. Escuta isso, pelo amor de Deus. Sabe o que Daniel disse? Por favor, só me dê água e legumes. Mas se o rei descobrir, ele me mata. Não, fica tranquilo. Nada de ruim vai acontecer a você. Só faça isso. Imagina Daniel bebendo água, comendo legumes, comendo frutas. Mas só que todos os dias na mesa, sabe o que tinha? Quem sabe um porco assado, um carneiro assado, um boi no rolete. Coisa linda. Aquela mesa farta, abundante. Quem sabe tinha de tudo. Mas Daniel preferiu não comer da mesa do rei, não beber do vinho do rei. Ele sabia que a Babilônia é uma nação idólatra. Ele sabia que o comportamento deles era totalmente contrário da verdade de Deus. Falou: não, eu quero água. E sabe o que aconteceu? Daniel com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ou os conhecidos oh meu Pai, tenha misericórdia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Era assim que eles eram conhecidos. Mas eles decidiram beber água, comer legumes. Quando foi na hora de fazer o teste com todos, eles foram encontrados os mais inteligentes, os mais bonitos. Ninguém superava eles. Ninguém. Isso é mais do que uma prova concreta de que a escolha pelo Senhor é a melhor escolha. A escolha, por não se contaminar é a melhor escolha. A escolha por caminhar com Deus é a melhor escolha. Mas eu estou sozinho. Se você estiver com Deus, fica tranquilo, você sempre será a maioria. Não entendeu, crente? Você e Deus é maioria. Pode vir uma multidão contra você. Eu posso ampliar isso. Pode vir multidões contra vocês.
Mas se você estiver com Deus, o Senhor vai te dar a vitória, vai levantar a tua cabeça. Ele vai dizer para o inimigo: ei, eu blindo a vida dele, eu protejo ele, porque ele decidiu estar comigo, ele decidiu caminhar comigo, ele decidiu viver comigo. Olha as músicas de hoje, queridos. Uma certa vez eu assisti um programa de TV há muitos anos atrás, e ali tinha um pregador mirim. O garoto devia ter, acho que no máximo, acho que nem tinha tudo isso, 12 anos. Mas ele tinha bem menos, tenho certeza. E ele foi com o pastor dele no programa, e o programa foi rolando, e daqui a pouco o pregador mirim vai falar, e não sei o que, e foi rolando o programa, até que de repente a apresentadora do programa, ela preparou a arapuca. Escuta isso, ela preparou uma armadilha, queridos, para o pastor. Porque quando ela começou a falar: criança tem que brincar, criança não pode ficar tendo responsabilidade de adulto, e não sei o que foi falando. E o pastor tentava falar, mas eles desligaram o microfone do pastor. Resultado, falou ali um pouquinho, terminou o programa e o pastor ficou sem falar nada, e o pregador mirim sentado lá, um cara de pastor, quieto, não pôde falar nada. Mas agora você quer ver uma coisa? Veja nos programas de TV quantas crianças na escola de samba com a saia aqui em cima, com a barriguinha de fora, sambando, seja nas escolas de samba, seja nos programas de TV, trabalhando em novelas, incentivando as outras crianças com 7, 8 anos a namorar. Para eles isso não tem nada demais, mas uma criança ser pregador do evangelho, isso é um absurdo, porque a criança não brinca sim. Ela não passa 24 horas por dia pregando, ela come, ela dorme, pode jogar um futebolzinho, pode jogar um videogame. Pode ou não pode? Eu sei que tem gente que acha que é pecado, né? Pecado é deixar de viver, queridos. Viu? Eu sei que tem gente pregando por aí, não pode jogar bola porque é o ovo do capeta. Ô Jesus, eu ia falar um negócio que vai pula. Imagine, é a cabeça do capeta. Tome-lhe bicuda. Isso é uma tolice, queridos. E estão fechando a porta da graça para muitas pessoas. Ah, porque não pode usar calça? Pode. Quem disse que não pode? Pode. Gente, tem sido um roubo. Mas só que tem um porém. Pode jogar bola? Pode, mas você não pode. A única coisa que você não pode, tá? Entenda. Você pode jogar bola, pode usar calça, pode cortar o cabelo, pode passar um batom, pode viver sua vida. O que você não pode é pecar, porque o pecado vai te afastar de Deus. O pecado vai destruir sua vida. O pecado vai te trazer amargura. O pecado vai te trazer tristeza, prisões. É isso que o pecado vai fazer. E era isso que incomodava aqueles homens, porque Daniel era um homem santo no meio de pessoas corrompidas. Mas Daniel decidiu viver em santidade. Daniel decidiu ter compromisso com Deus. Ele não abandonou a Deus para ir para os bailes. Ele não abandonou a Deus para se assentar nas mesas, para fazer alianças com pessoas que não temiam a Deus. Você pode viver a sua vida, porque entenda uma coisa: você está na terra, amém? Você está na terra. Tem pessoas que não têm nem contato com as outras. Deixa eu te contar uma coisa. Uma certa vez nós fomos orar, fomos convidados para orar por uma senhora. Mas essa senhora, ela era benzedeira, macumbeira e tudo que é ele aí que você possa imaginar. Fomos lá orar. Chegamos lá, oramos por ela, oramos pelo marido, falamos de Jesus, levamos eles à confissão ao Senhor Jesus. E quando nós saímos,
vem um garoto assim, ó, mancando na perna. Aí a bispa olhou e falou: oi garoto, vem aqui, posso orar por você? Ele falou: pode. Aí eu vim atrás e falei: não pode não. Aí a bispa: oxi, não pode? Eu falei: não. Vem aqui garoto, vai lá na sua casa, pergunta para o seu pai, para a sua mãe, se nós podemos orar por você. Olha a jogada. A intenção era falar de Jesus também para o pai, para a mãe e para o garoto. Nós chegamos lá, irmão, diante de Deus, cheguei na porta e falei assim: isso aqui é um centro de macumba. Aí minha esposa olhou para mim, falei: ouça o que eu estou dizendo, é um centro. Aí de repente veio um garotinho: minha mãe falou que vocês podem entrar. Eu pus o pezão assim, falei: diabo, vai sair da frente. Irmão, diante de Deus, o que eu estou falando para vocês, um cachorro desse tamanho, ele estava deitado, ele olhou para nós com um olhar diferente e se levantou assim. Quando ele se levantou, que arrepiou as costas, eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. O cachorro deitou de novo. Na hora, nós entramos, eu falei assim para minha esposa: olha para trás. Quando ela fez assim, tinha um altar no Exu, um do lado de fora e o outro atrás da porta da sala. De repente a mulher grita: pode vir aqui no quarto. Eu falei: opa, vamos lá. Entramos no quarto, começamos a orar, oramos por ela, oramos pelo garoto. Aí, aquela coisa, né? Coisa de perde oportunidade, né? Coisa de pastor. Quer aceitar Jesus? Melhor decisão da tua vida. E ela começou a contar: eu tenho passado umas lutas. Irmão, ele estava dentro do terreiro falando do amor de Jesus. Resultado dessa brincadeira: não, eu quero aceitar Jesus. Eu falei: amém. Aí fomos embora. Eu falei assim: posso te fazer um convite? Vamos no culto domingo. Ela falou: ah, mas eu moro longe, não tenho carro. Eu falei: eu venho te buscar. Se eu venho me buscar, eu falei: venho te buscar. Que horas começa o culto? 6 horas da tarde. 5h30 eu estou aqui na tua porta buzinando. Ela: combinado, se você vier, tá feito. Resultado dessa brincadeira, fomos lá buscar. Aí veio ela, o marido e o filho. Colocamos no carro, trouxemos para a igreja, sentaram bem aqui na frente. Bem na frente. Mas tem pessoas que pensam que porque são cristãs, elas não devem se aproximar das outras. Isso é um engano, queridos. Daniel estava convivendo no meio de pessoas corrompidas. Entenda isso. Pessoas más, cruéis. Olha o resultado de tudo isso. Eles morreram? Morreram. Infelizmente, vamos dizer assim, né? Ou felizmente, foi Deus que decidiu. Então, felizmente, né? Mas só que todos das províncias tiveram que ouvir que o Deus de Daniel é que é o Deus verdadeiro. Aonde você trabalha, está enfrentando dificuldades, tá? Na faculdade está difícil. Te chamam de crentinho, te chamam de Bíblia, né? Olha lá, meu irmão, ó irmão. As pessoas onde eu trabalhava em São Paulo me chamavam de pastor. Ô pastor, eu paz do Senhor, querido. Não sou crente, mas paz do Senhor assim mesmo. Você pensa que eu ficava com vergonha? Agora imagina, eu era um homem extremamente tímido. Eu era tímido. Eu fui um garoto muito tímido, um jovem tímido, um adolescente, né? Tímido. Aí eu me converto e leio na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu falei: o quê? Timidez? Ó, vai embora da minha vida, manda embora. Aí o pessoal: ô pastor! Irmão, só para você entender, quando eu ia cumprimentar alguém, eu nem levantava a voz, falava baixinho, porque eu tinha vergonha que as pessoas ficassem me olhando. E assim, eu sou pequenininho desse jeito, como você sabe, 1,90 m. Então, aonde eu chegava, praticamente era o destaque entrando, né? Eu era garoto, mas você é um menino grande desse, brincando disso. Mas eu tinha a mesma idade que os outros, eu só era maior. Fazer o quê? Jesus quis me fazer grande. Agora escute. De repente, lá no trabalho: ô pastor, ô filho, paz do Senhor, tudo bem? Aí a pessoa que ficava com vergonha. Aí começa: lá vem o pastor, lá vem o pastor. Eu, paz do Senhor, eu recebia. Eu já sabia que eu seria um dia, porque Deus tinha dito.
Deus tinha dito que eu seria pastor. Então eu estava recebendo. Agora escute isso. Quando o pessoal começou a perceber que para mim não era ofensa nenhuma ser chamado de pastor, eles começaram a dizer assim: olha, eu sei que você está enfrentando dificuldade, vai lá, conversa um pouco com o pastor, ele vai te ajudar, ele vai orar por você. Olha isso, irmãos. Eu não era pastor na época ainda. Vai lá, conversa com o pastor. Aí chegava as colegas de trabalho, os colegas, meu patrão. Ô pastor, posso falar com você um instante? Pode, senta aí, vamos conversar. É porque meu casamento, meu Deus, a minha vida, e coisa e tal. Querido, mas Deus pode mudar, há poder no nome de Jesus. Realmente já era o pastor. De repente voltava a pessoa no outro dia de trabalho, sorridente, dizendo: olha, realmente eu segui teu conselho, conversei com a minha esposa, resolvi nossa situação, agora nós estamos bem. Glória a Deus. Aí começaram: conversa com o pastor, conversa com o pastor. O meu patrão, o meu supervisor, ele chegou cabisbaixo, mal, com a sinusite crônica. Aí falou assim: ô Henrique, eu posso te pedir para você orar por mim? Eu falei: sim, senta aí um pouquinho, vamos orar. Ele sentou, coloquei a mão na cabeça. Quando eu tirei, o homem ficou curado na hora. Na hora. Aí resultado dessa brincadeira, né? Um dia ele me chamou e falou assim: Henrique, estão armando uma cama de gato para você dentro da empresa. Estão tentando te derrubar, porque eu já exercia um cargo de liderança, mesmo sem ser remunerado ou empossado assim. Mas o povo olhava para mim e reconhecia a liderança. Aí ele falou: olha, estão tentando. Eu falei: não, fica tranquilo, já estou sabendo. E eu já estava sabendo mesmo, porque Deus tinha me dito. Resultado dessa brincadeira: quem estava armando a arapuca caiu nela, foi mandado embora e eu permaneci na empresa. Quem me entende, diga amém. Aí está o segredo, queridos. Se você confia em Deus, se você está próximo de Deus, se você caminha com Deus, pode confiar que Ele te protege. Pode confiar que Ele te protege. Aí resultado: eu tinha moral com o dono da empresa, a gerente da empresa, subgerente, supervisor e os colegas de trabalho. Aquele que era quem queria me prejudicar, Deus falou: ó, está demitido, meu filho, vai embora. E eu falei para minha esposa antes de sair de casa: escuta isso. Eu falei assim: fulano vai ser mandado embora hoje. Ela falou assim: como que você sabe? Eu falei: Deus me falou. Deus falou para você? Falou. Cheguei lá no trabalho, passou algumas horas, de repente chega. Ele nunca chegava àquele horário. Aquele dia chegou bem mais cedo. Chamou o camarada, sentou com ele. Eu passei para ir no banheiro. Quando eu estou voltando, o colega: ô Henrique, ó Silvio, conversa com o Henrique. Eu só, tô nem vendo, não é nem comigo. E fui embora. Falei: você acha que eu vou atrapalhar o agir de Deus? O agir de Deus, pode chamar de música de vingança quem quiser, mas é verdade. Minha vitória tem sabor de mel. Eu vou fazer o quê? Eu queria que ele fosse mandado embora? Não, eu queria que ele se convertesse. Eu queria que ele mudasse de postura. Eu queria que ele parasse de me perseguir, só isso. Mas ele decidiu continuar. Foi mandado embora. E eu tinha emprestado um dinheiro para ele. Aí os colegas: Henrique, ele não vai te pagar. Eu falei: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel. Aí no dia que ele saiu, ele recebeu o dinheiro dele, veio, chamou o supervisor, falou: entrega esse dinheiro para o Henrique. Quando eu cheguei no trabalho, o supervisor falou assim: Henrique, o fulano lá pediu para eu te entregar. Aí eu chamei os colegas e falei: ó, o que está aqui, meu dinheiro. Pus no meu bolso e comemorei. Sabe por quê? Deus cuida de quem caminha com Ele. Deus protege quem caminha com Ele. Deus zela por quem caminha com Ele. Deus abre porta para quem caminha com Ele. Deus põe em lugares altos aqueles que escolhem a Ele. Deus cuida, Deus esconde debaixo das asas. Amém. Amém. Então caminhem com Deus.
deixa de chamar de crentinho, deixa de chamar de pastorzinho, deixa de chamar de Bíblia, deixa de chamar do que quiser. Agora virou crente, fez tudo de errado e agora virei crente. Ou virou crente, virei mesmo. Crente. Porque eu acho que o povo pensa isso, né? Acho que o povo pensa isso. Virou crente? Não. Me tornei filho de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas você bebia, fumava maconha, cheirava cocaína. E daí eu me arrependi, Jesus me aceitou, meu nome está inscrito no livro da vida, minha vida mudou, minha casa tem paz, alegria, gozo, refrigério, a nossa vida é diferente, a nossa família senta à mesa, já não tem mais pescotapa, já não tem mais palavrão, já não tem mais coisa errada. Rabadaravassuri bicomanagai. Acho que eu vou reclamar de um negócio desse? Minha vida melhorou. Por quê? Jesus decidiu mudá-la. Amém? Jesus decidiu mudar nossas vidas, queridos. Seja blindado pela presença de Deus. Escuta isso. Você não precisa, querido. Mas tem a história do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu avô. Irmãos, esses dias eu ouvi uma notícia tão triste que eu fiquei amargurado, de verdade. A minha alma se abateu com aquilo. Foi por pouco tempo, mas se abateu. E eu não conheço a família. Um garoto que morreu com 15 anos de idade. Escuta isso. Ele morreu com 15 anos de idade porque ele estava envolvido no tráfico de drogas. Agora quer ouvir o histórico? Os avós dele, a avó e o avô tinham sido presos por causa do tráfico e mortos por causa do tráfico. Escuta isso. Os pais dele, presos por causa do tráfico e mortos por causa do tráfico. E o garoto, com 13 anos, ele já tinha matado alguém. Ele já era o terror do bairro, de anos. Bandido perigoso, matador mesmo. Com 15 anos foram lá e fuzilaram ele. Irmãos, a minha alma, de verdade que eu estou falando para você, a minha alma se amargurou naquele momento. As pessoas não precisam, querido, dar continuidade ao erro que os pais cometem. Quem me entende, diga amém. Elas podem mudar de vida, porque Jesus está disposto a mudar a vida delas. Então eu quero que você entenda, está na cova dos leões. Se você estiver com Deus, os leões terão que jejuar, porque Jesus é fiel e cuida de você. Diga glória a Deus e aplauda Jesus. Fique de pé, por favor.